O assunto de hoje do canal do YouTube da NDPZ é inovação com gestão colaborativa. E a convidada dessa noite é a Joyce Valar, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre este assunto. A Joyce é da Flag, uma empresa que tem no seu DNA gestão colaborativa, e nós vamos falar um pouquinho a respeito disso nessa nossa entrevista, né, Joyce? Fica bem à vontade, seja bem-vinda. A Joyce que é psicóloga, Joyce que é CEO da Flag, está aqui nessa parceria junto à NDPZ, a NDPZ que está representando a Flag aqui na nossa região. E hoje, então, vamos bater um papo com a Joyce e entender um pouquinho mais sobre quem é a Joyce, quem é a Flag, qual é a jornada dela e o que ela tem para nos apresentar nessa entrevista. Joyce, fica à vontade. Obrigada, Nádia. Obrigada aí pela parceria. Estou super feliz. A nossa conexão foi no evento hoje, né? A gente se conheceu lá, onde você falava e desejava algo que verdadeiramente conectasse a NDPZ à transformação, a pessoas. E aí foi incrível, né? A gente realmente foi algo com a alma. A gente conversou, deu match total, você conheceu um pouquinho mais sobre a Flag e a gente já está aqui hoje, né, fazendo vários movimentos, super conectadas. Então eu vou contar um pouquinho de quem é a Joyce, tá? Eu sou psicóloga de formação, atuo há 14 anos com gente e gestão, fiz uma transição de carreira de uma multinacional para uma empresa familiar e senti todas as dores, Nádia, nessa transição. Foi aí que eu pensei em desenvolver algo, um método, um passo a passo para potencializar o quê? A visão do dono com os colaboradores. E aí, claro, que começou toda essa jornada, entregando essa metodologia no papel, no Excel, né? E depois, 2019, 2020, a gente começou a trazer tudo isso para o digital. Então, a Flag hoje é uma plataforma de gestão colaborativa que potencializa a felicidade e os resultados nas empresas. Joyce, então você está dizendo que, através da gestão colaborativa, a Flag desenvolveu uma metodologia para pequenas e médias empresas, onde elas conseguem trabalhar desde o diagnóstico até a solução, quando o assunto é gestão, quando o assunto é pessoas. Fala um pouquinho mais para a gente a respeito disso. E sim, Joyce, a conexão, como você disse, né, foi muito bacana, porque a NDPZ tem os seus produtos, porém a gente precisava de um método e a gente precisava também desenvolver essa mentalidade digital que a gente fala hoje, né? Levar o digital para as empresas sem perder a parte humana, que é o que a gente mais tem de valor, né? Quando a gente realiza o nosso trabalho, quando a gente realiza as nossas atividades. Dessa experiência que você carrega, como é que as empresas estão com a questão da aceitação dessa gestão colaborativa? Quando você fala nesse método dentro dessa plataforma, dessa jornada, desta escalada, é para todas as empresas? A quem interessa a metodologia da Flag? Isso, hoje a gente já entendeu que tem um público bem específico, assim, empresas acima de 20 colaboradores, né, que o dono já de certa forma não consegue mais essa conexão com todos de forma tão fluida, tão rápida, tão efetiva. Então a gente entende que a partir daí, né, a gente consegue impulsionar esse movimento todo para toda a empresa. Pequenas e médias, né? Pequenas e médias empresas. Esse é o nosso foco hoje. E para as empresas que querem conhecer mais a metodologia, querem entender um pouquinho sobre gestão colaborativa com inovação, né? Porque hoje não dá para a gente falar em gestão colaborativa sem falar em inovação. A gente precisa também acionar o nosso mindset digital, né? Vamos puxar essas palavras aí que estão... Elas não podemos dizer que elas estão só na moda. Além de elas estarem na moda, elas também são essenciais, elas vieram para ficar. Não vieram para ser aquela modinha, né? Vamos usar umas palavras bonitinhas e depois vão mudar. Não, a mentalidade digital, ela vem para ficar. E pelo que eu entendi, Joyce, dessa metodologia, você conseguiu colocar a parte humana dentro de uma plataforma digital, né? Onde a gente consegue juntar a praticidade do digital, porque o digital vem para facilitar a vida da gente. E não é só o processo digital, é a mentalidade também. Eu primeiro tenho que ter a mentalidade, eu ser humano, tenho que entender o que é o digital.
para depois eu ter o processo de poder aplicar e entender que essas ferramentas, elas facilitam o meu trabalho para que eu possa ter mais tempo para o estratégico. É por aí o caminho? Como é que você vê isso? Na verdade, o que eu sempre entendi, né, que no primeiro momento o que a gente precisa despertar dentro da empresa é uma consciência mais coletiva. Então, todo mundo perceber qual é a foto atual do nosso negócio hoje. Né? Muitas vezes a gente quer fazer grandes projetos, grandes planos, então a gente entende que existe um básico da gestão para ser feito. Né? Existe esse caminho para ser encontrado aí, e isso a gente consegue muito fazer, né, com essa escuta ativa e com esse movimento. E aí o que eu acredito que a gente conseguiu conectar todos é essa subida, né, essa gamificação, onde todo mundo precisa escalar essa montanha juntos. Né? Onde a gente consegue ver quem não está engajado, isso é bem legal, mas a gente consegue também juntar dados, unir dados e conseguir reconhecer as pessoas que verdadeiramente elas estão engajadas nesse processo de transformação. Então a gente dá oportunidade para as pessoas olhar o business, olhar o negócio, mas também essas pessoas, no decorrer dessa subida, elas têm a oportunidade de serem vistas, né, através do olhar do outro, o quanto essas pessoas elas também podem estar melhorando, performando, entregando melhor, porque eu sempre digo que não existem visionários, né? Existem pessoas que estão do nosso lado, mas que estão enxergando coisas que a gente ainda não está enxergando. Então eu acredito muito, Nádia, né, nessa conexão que a gente consegue gerar e sim tornar o RH hoje o braço do dono, né, o coração, cada vez mais estratégico para entregar mais resultado e automaticamente todo mundo fica feliz. Porque hoje a gente precisa realmente, né, lucro. E é o lucro com oportunidade de transformar também a energia do negócio. Então eu acredito muito nisso. Eu percebo que essa tua fala tem muito a ver, né, com a gestão horizontal, né? Você precisa conquistar a tua autoridade frente à tua equipe, isso é o papel do líder, é necessário que isso aconteça. Eu tive a oportunidade de te acompanhar na visita a algumas empresas e ver o brilho no olho dos RHs, né, dos diretores, dos donos de empresa, porque em muitos momentos eles contratam consultores muito bons, claro, né, pessoas especializadas para ir lá e desenvolver determinadas atividades por um determinado período, né? E aí depois, passar um tempo, volta nova consultoria ou a mesma pessoa, ou dá sequência ou não. O que eu estou observando é que essa metodologia é uma metodologia que entra na empresa para ficar. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? É isso mesmo? Isso, então assim, gostaria rapidamente de fazer um overview e apresentar um pouco como seria essa metodologia. Então a gente entende que são algumas etapas. O primeiro momento é ouvir todos, né? Então é realmente gerar esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente tem essa foto e aí o guia começa a avançar e liberar novas atividades para os colaboradores. E aí entra feedback instantâneo, baú de ideias, avaliação 360, porque eu acredito, né, que a gente economiza, não, a gente na verdade potencializa muito o RH na questão de reunir hoje, às vezes ele tem 5, 6 ferramentas, que ele tem informações do time, né, e ele consegue colocar isso numa única tela e acompanhar as pessoas, inclusive usando o celular. Praticidade. A praticidade, né? Então a maior dor que a gente tem identificado hoje dentro das empresas é que sim, eles estão fazendo essa gestão, estão fazendo Google Forms, estão fazendo Excel, mas que muitas vezes eles não conseguem passar com clareza dados, né? Eles não conseguem deixar claro o quanto a empresa ela está performando na área de gente e gestão. Então, com indicadores, com métricas, né? Qual é a nossa nota da felicidade? Então, a gente entende por que ela veio para ficar. Porque no momento que eu vou medir, no próximo semestre eu reavalio, eu consigo ver quantos pontos percentuais eu evoluí nos quesitos de gestão de pessoas. E aí a gente fala que existe uma gama de oportunidades, mas a gente precisa focar em aspectos extremamente importantes
importantes do negócio, que é relacionamento interpessoal, comunicação, gestão de pessoas, imagem da marca, né? São itens que vão sim potencializar cada vez mais a empresa para ela atingir os resultados. E o RH, com essas informações, ele consegue também ser muito mais estratégico para entregar ou para consolidar o plano de treinamento e desenvolvimento. Porque eu vou saber exatamente qual o meu líder não está performando, né? Aonde está o setor com maior dificuldade de comunicação, qual é o setor que precisa melhorar a área de relacionamento interpessoal. Então, com essas informações, o RH ele realmente se torna mais estratégico para ajudar a atingir, né, aquilo que está hoje na visão do dono, que está lá conduzindo, mas que precisa todo esse apoio, essa força do time para execução. Entendo que isso vai dar mais visibilidade para quem conduz o RH. Você vai ter planilhas atualizadas, você vai ter histórico, você vai fazer a parte de treinamentos com métricas, saber onde você iniciou com esse diagnóstico, é uma caminhada. E com acompanhamento, com relatórios, nesse sentido, né, Joyce? O que eu gostaria de complementar, assim, até no momento quando a gente fez uma mentoria pedindo ajuda, né, se era algo inovador, né, o que a gente entendeu, assim, que sim, era, porque as empresas conseguem fazer essa consultoria em torno de 2 semanas dentro do próprio negócio, com os resultados instantâneos, né? Então, por que é algo inovador? Porque hoje eu não precisaria ter alguém lá fazendo tudo para mim, não, eu preciso ter uma pessoa, um guia, com brilho no olho, que ama a gente e que vai sim conectar essa turma para subir junto essa montanha. E o consultor hoje, o parceiro, a NDPZ, ela vai garantir, né, a performance, vai acompanhar nos bastidores, para que realmente também tenha esse humano atrás dessa ferramenta, né? Nós não somos uma empresa com software, com SaaS. A gente é uma empresa que acredita nas pessoas e que precisa dar todo o suporte para o guia, né? Para ele conseguir realmente construir algo e que gere muito valor para todos que estão participando dessa gestão. Então, agora você esclareceu o que é a FLEG, a metodologia, quando a gente fala usar uma tecnologia de uma forma mais humana, né? Que isso é uma essência que a gente nunca perde, né? É um valor assim que a gente carrega. E eu percebo assim, olhando para as empresas hoje, elas podem fazer a seguinte pergunta, Joyce: quanto tempo esse guia, que é um colaborador da empresa, quanto tempo esse guia precisa destinar para rodar a metodologia completa? Você poderia dar um pouquinho mais de detalhes sobre isso? Isso. Então, no primeiro momento, a gente faz um onboarding, né? Então, que é nada mais é do que um cronograma com algumas datas, onde a gente vai executar, né, esse cronograma. Então, em média, hoje, para fazer todas as tarefas, que são 5 grandes, né, atividades, e mais as ferramentas que são liberadas, em torno de 2h30, né, de aplicação, de uso da ferramenta. Então é algo super dinâmico, é algo que é feito rápido, instantâneo, realmente com os resultados na empresa, né? E a gente pode diluir essas 2h30 em 2 semanas, 3 semanas, então vai do time e realmente da velocidade que a empresa, juntamente com o guia ou com o gestor, querem colocar, né? Para que realmente tudo aconteça e depois eles tenham mais tempo para usar e potencializar também e começar a desenvolver essa cultura do feedback contínuo, potencializar o baú de ideias para novos projetos, conectar as pessoas realmente para elas sentirem e melhorar a energia, né? Porque as pessoas vão se relacionar mais, elas vão mandar recadinho. Então, assim, vai gerar esse movimento, né, incrível de conexões e de valor dentro da empresa. Estamos então falando aqui de algumas palavras-chave, como a gestão colaborativa, estamos falando aqui de felicidade, estamos falando aqui de mentalidade digital, estamos falando de mindset de crescimento. Isso tudo envolve a metodologia da FLEG, né? Joyce, isso que eu estou entendendo. E quando a gente usa essas palavras-chave, eu queria te perguntar como é que fica a questão da saúde do colaborador quando a gestão desta empresa é mais nesse formato de gestão horizontal, de gestão colaborativa, quando a inovação entra justamente com este olhar, com este foco. O que se tem para me dizer hoje sobre a questão da saúde do colaborador? Isso.
Na verdade, eu acho que hoje uma necessidade básica nossa é o desejo de ser ouvido, né? É o pertencimento. Então, eu acredito que essa atitude de dono, quando realmente é dada ao colaborador, ela traz esse desejo dele construir, dele fazer mais e fazer melhor pela empresa que ele está. Então, a empresa que investe hoje, né, que capacita, que treina, que entende que as ferramentas vêm para transformação, eles estão trabalhando nesse mindset com certeza mais flexível, eles trazem esses processos mais humanos e a empresa ganha muito, porque a gente vem aí de uma pandemia com os números expressivos, né, de estresse, que é o que alguns conhecem como burnout, então o estresse, né, relacionado ao trabalho, e cada vez mais a gente está precisando realmente conectar com o nosso coração. Né? A gente está com muito estímulo, com muita informação e muitas vezes a gente precisa alinhar o que está passando, os nossos pensamentos com o nosso coração. E eu acredito que esses movimentos, né, de a gente fazer atividade, fazer treinamento, trazer métodos novos, experimentar novas possibilidades, ela faz com que a gente gere mais esse equilíbrio, a gente realmente se sinta mais feliz aonde a gente está. Então, fazendo isso, a gente já encontra dificuldades. Eu fico pensando, a gente realmente não olhando para as pessoas, o que a gente espera hoje desse mundo, né? Que está cada vez cobrando mais transformação, mais movimento, mais desenvolvimento. Então, eu acredito muito que cada vez mais as empresas precisam potencializar e gerar essas oportunidades para que a gente encontre talentos, né? Para que as pessoas elas também se sintam capazes de criar coisas incríveis, de trazer paybacks, né? De mostrar aí movimentos. Então, a gente acredita, já tem cases maravilhosos, né? A gente está com um case incrível na Unimed Concórdia, então levantamos a bandeira aí People First. Para que as empresas elas entendam que é esse o caminho, né? É o investimento nas pessoas e é a transformação através da gestão colaborativa. Show, Joyce, fantástico ouvir isso, porque às vezes está aí o empresário, o colaborador, o gestor, e ele diz assim: eu sei que precisa disso, mas não sei por onde começar, eu não sei por onde fazer esses ajustes todos, né? Para que eu tenha, assim, uma equipe saudável dentro da minha empresa. Então, tem muita ferramenta, tem muito método, tem muita coisa no mercado, a gente precisa olhar, a gente está trazendo aqui uma solução, que é essa metodologia da Flag, aí dentro dessa plataforma gamificada, interativa, que traz leveza. Hoje mesmo, né, numa empresa que a gente visitou, a gente ouviu essa palavra, leveza. Não é uma plataforma que te cansa, não é uma plataforma que tu te sente cobrado, e sim que tu te sente construindo, né? Construindo com as pessoas, construindo oportunidades, construindo os resultados, que são os desafios do nosso dia a dia. Estamos indo já para o fechamento dessa nossa entrevista, dessa nossa fala. É uma fala assim que a gente gosta muito de fazer, porque a gestão colaborativa, ela precisa estar na ponta da língua da gente, né? A gente precisa entender do que se trata, a gente precisa entender que nós precisamos ser avaliados, nós precisamos avaliar, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos desenvolver as outras pessoas. Isso faz parte do nosso crescimento individual, faz parte do crescimento das organizações, faz parte do crescimento das equipes, né? É um compromisso social que nós temos. Eu queria, Joyce, então, que você desse assim essa tua palavrinha final aqui dessa nossa fala, para que a gente então possa encerrar esse nosso momento aqui de conexão, né, que iniciou já há um tempo e que só vem se concretizando cada vez mais, né, esta junção aqui entre a NDPZ e a Flag. Isso. Então, acho que o convite fica para que todas as pessoas, né, que sentirem aí conectadas com esse propósito, nos procurem. Vai ser né, a gente vai ter aí sentir um prazer enorme em compartilhar um pouco dessa construção e mostrar como a gente pode fazer isso de forma simples, fluida, né? E agradecer a parceria, agradecer a confiança, que eu acredito que a conexão ela se constrói com respeito, com confiança, com coerência. A gente acredita muito naquilo que a gente tem, né? A gente acredita que é o caminho,
é o futuro, né? Todo mundo está falando aí que o caminho é as pessoas, sim, mas a gente precisa ser coerente também com as nossas ações. A gente realmente também precisa promover mais movimentos, mais momentos, porque é só dessa forma que a gente também traz resultados novos para dentro das empresas. Eu acredito muito nisso e agradeço de coração, né, toda essa acolhida, todo esse amor, esse brilho nos olhos que eu encontrei em você também. Toda a tua experiência, a tua trajetória, isso me dá força para seguir como empreendedora, que é um grande desafio hoje a gente empreender nesse país, mas eu também confio muito que a gente só avança porque a gente encontra pessoas especiais, tanto para fazer parte, né, do time interno, mas também para levar a marca e levantar essa bandeira que não é flag, mas que sim é por um mundo cada vez mais humano, com mais respeito e com mais generosidade. É isso que eu acredito. E obrigada de coração, mais uma vez. Gente que agradece, eu pessoalmente agradeço muito esse momento, essa oportunidade, essa conversa, essa conexão, este conhecimento. Está sendo muito legal este momento que estamos vivendo aqui em Concórdia, né, com as visitas que estamos fazendo e na região também. E estamos com essa entrevista no canal do YouTube, da NDPZ. Nos acompanhe aí, que as nossas entrevistas estão sendo postadas com uma certa periodicidade. E no dia de hoje, então, a entrevista foi com a Joyce Valar, ela que é psicóloga, ela que é CEO da FLEG. Muito obrigada. Obrigada.